Fala comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus e preparadíssimo, preparadíssima para mais uma leitura. Estamos no desafio de ler a Bíblia inteira esse ano. Hoje estamos no nosso dia 58. Vamos ler Deuteronômio 5, 6 e 7. Amém? Vamos orar e a gente já inicia a leitura. Senhor Deus Pai que estás nos céus, nós queremos te dar graças pela tua bondade, pela tua infinita graça e misericórdia. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre nós, nos abençoa neste momento de leitura. Espírito Santo, fala aos nossos corações para que nós possamos discernir, entender, memorizar aquilo que estamos lendo e que o Senhor continue cuidando de nós e nos abençoando nessa trajetória de ler a tua palavra inteira esse ano, Pai. Cuida de nós e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Então Moisés chamou todo o Israel e disse-lhe: Ouça com atenção, ó Israel, as leis e as ordenanças que hoje proclamo, para que aprendam e tenham cuidado em cumpri-las. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Horebe, não com os nossos antepassados, mas conosco, que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou face a face conosco no monte, no meio do fogo. Naquela ocasião eu estava em pé entre o Senhor e vocês, porque vocês não subiram no monte com medo do fogo. Ele falou a mim e eu transmiti a palavra do Senhor, e ouçam o que ele disse. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu tirei você do Egito, onde você foi um povo escravo. Não adore outros deuses além de mim. Os 10 mandamentos, verdade. Não adores outro Deus diante de mim, além de mim. Não faça ídolos, não prestem culto à imagem de qualquer outra coisa em cima do céu, na terra, nas águas ou debaixo da terra. Não adore nem se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Sou um Deus zeloso e faço o castigo do pecado dos pais alcançar os seus filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas mostrarei bondade até 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não usem sem o devido respeito o nome do Senhor, seu Deus, pois eu não deixarei de punir qualquer abuso nesse sentido. Guarde o dia de sábado como um dia santo, um dia de repouso, conforme o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Trabalhe nos outros 6 dias, mas o 7º dia é o dia do descanso do Senhor, seu Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia, nem por você, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu servo, nem pela sua serva, nem pelo seu boi, nem pelo seu jumento, ou qualquer dos seus animais, nem pelo estrangeiro que mora com você, porque mora com você, para que o seu servo e a sua serva descansem com você. Lembre-se que você foi escravo no Egito e foi tirado de lá pelo Senhor, o seu Deus, por meio de grandes milagres. Por isso, o Senhor, o seu Deus, ordenou a você que guarde o sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor Deus ordenou, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor dará a você. Não mate, não pratique adultério, não roube, não dê falsos testemunhos contra o seu próximo e não cobice a mulher do seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer outra coisa que ele possua. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a comunidade de vocês em voz alta, no monte do meio do fogo, rodeado de nuvens e densa escuridão. Foram estes os únicos mandamentos dados por ele naquela ocasião, e nada acrescentou. Então o Senhor escreveu em 2 tábuas de pedra e depois entregou-as a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão e viram um fogo ardente,
Aproximaram-se de mim todos os oficiais das tribos e as outras autoridades e disseram a mim: O Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua grandeza. Até mesmo ouvimos o Senhor falando no meio do fogo. Hoje, vimos que Deus fala com o homem e este continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Esse fogo terrível certamente nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois quem é que pode ouvir, como nós ouvimos a voz de Deus no meio das chamas, e continuar vivo? Portanto, fique você, Moisés, encarregado de ouvir tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser, e depois venha e transmita tudo aquilo que ele disser a você, e nós ouviremos e obedeceremos ao que o Senhor, o nosso Deus, mandar. O Senhor atendeu ao pedido e me disse. O Senhor atendeu ao seu pedido, o pedido de vocês, e me disse: ouvi o que este povo disse. Tudo o que disseram está certo. Quem dera eles sempre tivessem um coração que temessem a mim e estivessem sempre dispostos a obedecer os meus mandamentos. Então, tudo iria bem com eles e com seus filhos para sempre. Vá e diga a eles: volte cada um à sua tenda, porém você ficará aqui comigo, e eu vou dar a você todas as leis, ordens e mandamentos, e depois você ensinará ao povo. E o povo deverá obedecer a esses mandamentos na terra que eu vou dar a eles como posse. Portanto, tenha cuidado em fazer tudo que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Sigam fielmente o caminho que o Senhor, o seu Deus, estabeleceu para vocês. Somente assim é que vocês terão vida longa e próspera na terra a qual eu vou dar a vocês para tomar posse. Capítulo 6. O Senhor, o seu Deus, me mandou dar a vocês os mandamentos, as ordenanças e as leis que deverão obedecer na terra que vocês passarão a possuir. Desse modo, vocês e seus filhos e netos temerão ao Senhor, e o Senhor, o seu Deus, será temido, obedecendo enquanto viverem a todas as instruções e mandamentos que ordeno todos os dias das suas vidas, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, ó Israel, ouça cada ordem com muita atenção e tenha cuidado de ser obediente em tudo. Assim tudo irá bem e você será muito numeroso na terra que é fonte de leite e mel, como o Senhor prometeu aos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor somente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Medite sempre nessas palavras que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Converse com eles quando estiver em casa, quando estiverem andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre esses mandamentos nos braços como constante lembrete. Fixe-os na sua testa, bem como nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Esse versículo é lindo. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês na terra que ele prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e quando ele tiver dado a vocês grandes cidades que vocês mesmos não construíram, casas cheias de coisas boas, de coisas que vocês não fizeram, com poços que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, e quando comerem e se fartarem, então cuidado, não esqueçam que o Senhor tirou vocês da escravidão do Egito. Ao Senhor, seu Deus, vocês devem respeitar e servir somente a Ele, e jurem somente pelo seu nome. Não prestem culto aos deuses das nações vizinhas, porque o Senhor, o seu Deus, está sempre presente entre vocês. É Deus zeloso, para que a ira do Senhor, o seu Deus, não se acenda contra vocês, e vocês sejam varridos da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como aconteceu em Massá. Sejam realmente obedientes ao Senhor, o seu Deus, em tudo que Ele ordenou, em seus mandamentos e leis.
Façam isso, façam o que é justo aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem em vocês. Somente assim vocês poderão entrar e possuir a boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Expulsem todos os seus inimigos que vivem naquela terra, como o Senhor falou. No futuro, quando seus filhos fizerem esta pergunta, o que significa estas leis e mandamentos que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a você? Vocês lhes responderão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com um grande poder. O Senhor realizou grandes sinais e ações terríveis ao Egito, ao faraó e a toda a sua família. Nossos olhos viram tudo, mas o Senhor nos tirou do Egito para trazer-nos a terra que Ele tinha prometido, sob juramento aos nossos antepassados. E o Senhor ordenou que obedecêssemos a todas estas leis e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que tudo corra bem, porque assim Ele preservará a nossa vida como tem feito até agora. E se tivermos cuidado em obedecer a todas as leis diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou, tudo correrá bem. Capítulo 7. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês na terra a qual tomaram posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Estas 7 nações são maiores e mais fortes do que Israel. E quando o Senhor, o seu Deus, entregar essas nações nas suas mãos para serem derrotadas, então destruam-nas totalmente. Não façam nenhuma aliança com elas, nem tenham pena delas. Não se casem com as pessoas dessas nações, não deixem seus filhos casarem-se com as filhas deles, nem as suas filhas casarem com os filhos deles, pois isso certamente afastaria os jovens de Israel de mim. Eles serviram a outros deuses, e a ira do Senhor viria sobre vocês, e ele rapidamente o destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem seus altares, despedacem as suas colunas, cortem os seus postes ídolos e queimem suas imagens de escultura, pois vocês serão um povo santo dedicado ao Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, escolheu dentre todos os povos da terra para serem o seu próprio povo, propriedade especial dele. O Senhor não dedicou o seu amor a vocês, nem os escolheu por serem os mais numerosos do que os outros povos, pois na verdade vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque Deus os amou e para cumprir a palavra que deu aos seus antepassados. Por isso tirou vocês com grande poder e os resgatou da escravidão do Egito, do poder do faraó, rei do Egito. Procurem entender, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Deus fiel, que por 1000 gerações mantém aliança e misericórdia com todos os que o amam. E obedeçam aos seus mandamentos, mas aqueles que o odeiam, ele retribuirá diretamente com castigo. Ele não demorará com a sua retribuição para com aqueles que o odeiam. Portanto, obedeçam às leis, aos mandamentos e às ordenanças que hoje dou a vocês. Se vocês derem atenção a essas leis e as colocarem em prática, então o Senhor, o seu Deus, manterá a sua aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus antepassados. Ele continuará amando e abençoando vocês e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra. Israel terá grande produção de cereais, de uvas e de azeite, e muitas crias do gado e de ovelhas na terra que o Senhor prometeu aos seus antepassados, que daria a vocês. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos da terra. Entre os israelitas não haverá estéril, nem homem, nem mulher, nem mesmo entre os seus animais. E o Senhor afastará para longe de vocês toda enfermidade, e não deixará que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Antes,
dará aquelas doenças a todos os seus inimigos. Destruam todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar na mão de vocês. Não tenham pena deles, nem prestem culto aos seus deuses, porque isso seria uma armadilha para Israel. Talvez vocês fiquem pensando, como poderemos expulsar essas nações? Elas são muito mais fortes do que nós. Não tenham medo delas, basta lembrar o que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todos os egípcios. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte do Senhor, o seu Deus, que tirou vocês de lá. Pois o Senhor, o seu Deus, usará o mesmo poder contra os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, mandará entre eles vespas até destruir o restante deles, os que se esconderem em esconderijos. Não fiquem com medo diante deles, porque o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará essas nações pouco a pouco. Não fará isso de uma vez para que os animais selvagens não se multipliquem e se tornem perigosos, mas o Senhor, o seu Deus, entregará a vocês, lançando sobre elas grande perturbação, até que sejam destruídas. Ele também entregará a vocês os reis daqueles povos, para que Israel apague o nome deles de debaixo do céu. Ninguém poderá oferecer resistência a vocês, até que os tenham destruídos. Vocês queimarão as imagens de escultura desses povos, e não cobicem a prata e o ouro que as revestem. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma com vocês. Não levem coisa alguma que seja detestável para a casa de vocês, para que vocês não sejam amaldiçoados por causa dessas imagens. Considerem tudo isso detestável e rejeitem-nas completamente, pois elas são amaldiçoadas. Amém. Amém, glória a Deus. E essa foi a leitura de hoje. Amanhã eu espero você para mais uma leitura e vamos seguir firmes e fortes até finalizarmos a Bíblia toda. Amém? Te vejo amanhã. Deus abençoe e até mais.